Bom dia, estamos aqui com o diretor Thiago do Colégio CQC e vamos fazer algumas perguntas, uma entrevista para ele. Qual a sua área aqui dentro desse colégio? Então, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Hoje eu estou na direção auxiliar do Colégio Conselheiro Kelsey, trabalho aqui já há um pouco mais de 10 anos, e há 1 ano e meio na direção auxiliar junto com a professora Vanessa Gucci, que é a nossa diretora. Sua profissão nunca foi, nem sempre foi um diretor, né? Não, eu comecei a trabalhar bem cedo, já a partir dos 14 anos, mas tive diferentes atuações profissionais. A que durou mais tempo foi como professor, professor da rede pública, trabalhei também já na rede privada, com ensino fundamental, médio, com EJA, e há 1 ano e meio fui convidado pela diretora Vanessa para assumir esse posto, do qual eu fiquei bem grato, e fazendo parte desse desafio diário, que é estar na direção auxiliar do colégio. E que área você dava aula como professor? Geografia. A minha formação é em geografia, já tenho habilitação para dar aula em história, já trabalhei a disciplina de história também em alguns anos atrás, mas a minha formação é na área de geografia, o meu concurso também é na área de geografia. Você sempre pensou em seguir essa profissão de professor ou já queria ser um diretor? Não, nunca pensei em ser professor, e pensando na minha juventude também, nunca havia pensado em ser diretor ou diretor auxiliar de escola. Foram as oportunidades que a vida trouxe, e eu as agarrei, busquei, tive a oportunidade de fazer um concurso ainda quando estava na faculdade, fui aprovado no concurso e iniciei a minha carreira como professor, mas não era um sonho de infância, eu não tinha uma profissão idealizada ainda quando era jovem, Você é feliz nessa profissão? Sou muito feliz. É muito gratificante trabalhar em escola. É cansativo, é penoso, muitas vezes a gente fica, como que eu posso dizer, insatisfeito, mas é muito gratificante. Hoje eu sou muito feliz na minha profissão, tanto quanto professor, porque eu gosto muito da sala de aula, e hoje na direção auxiliar também eu estou muito feliz, muito realizado. Quais os pontos positivos e os pontos negativos dessa profissão? Pontos positivos eu penso que tem muitos, ainda mais na nossa escola. Eu acho que um ponto positivo que eu sempre friso com os nossos alunos é o relacionamento que nós temos. O relacionamento que a direção e os professores, os funcionários têm com os alunos. É muito gratificante esse relacionamento, essa proximidade, esse carinho que a gente tem com os alunos e que os alunos têm conosco. Eu acho que esse tem sido o principal ponto positivo. E os negativos? Pontos negativos também tem alguns. Eu acho que é um excesso de demandas que existem na escola, demandas que não caberiam para a escola resolver, mas é a escola quem tem que resolver, porque não existem outros órgãos públicos que deem assistência necessária para a população. Então, são muitas demandas que chegam na escola e a escola, na maior parte das vezes, não tem as ferramentas para solucionar os problemas. Então, a demanda chega, uma demanda que não é necessariamente da escola, porque não existe um outro espaço para aquela família recorrer, e a escola não tem os instrumentos, então isso gera uma frustração, um excesso de demanda, um excesso de trabalho sobre a equipe da escola e uma frustração pela falta de instrumento para conseguir resolver os problemas. O que levou você a querer exercer essa profissão ou foi só oportunidades da vida mesmo? Olha, isso não fazia parte dos meus sonhos, Isso surgiu como uma oportunidade quando eu estava na universidade. Estava no 3º ano da faculdade, surgiu um concurso para professor. Nessa mesma época eu estava já iniciando um estágio na Embrapa, E entre as duas coisas eu fui aprovado no concurso e como eu já morava sozinho, eu já tinha as responsabilidades de um adulto, precisava pagar as minhas contas, eu optei por entrar num estado que é onde eu teria uma garantia, uma estabilidade para eu poder construir a minha vida adulta, construir a minha família. Então, foi uma oportunidade que a vida me deu.
e não era um sonho. Mas eu sou muito grato por essa oportunidade que a vida me deu, né? Hoje eu sou muito feliz com isso. Tua família te deu apoio quando você quis ser professor ou diretor? Eu já morava sozinho. Eu já era independente, né? Então, assim, eu tive apoio sim da minha família, não tive nenhuma restrição da minha família, né? Mas eu também já exercia outras profissões, né? Então eu já era independente, eu já tinha saído de casa quando comecei a ser professor, né? Ainda PSS ainda, né? Mas eu já não devia algo, né? À minha família, eu já era dono de si. Que outras profissões você tinha antes de... Eu já, desde a adolescência, eu já fui vendedor em feira, já fui servente de pedreiro, já fui ajudante de pintor. Durante anos eu trabalhei como promotor de vendas, que era fazer reposição nos mercados. Eu já trabalhei nesse estágio na Embrapa, que durou pouquíssimo tempo, porque eu fui dar aulas. Eu já trabalhei com seguros, né? Já trabalhei dentro da Caixa Econômica com a parte de seguros também. Deixa eu ver. Eu também sou feirante hoje em dia, né? Então também exerço uma outra atividade profissional. Já administrei uma empresa. Então, sim, eu já tive várias experiências profissionais durante a vida, né? E hoje em dia, qual profissão você mais tem além de diretor? Hoje em dia eu tenho uma microempresa com a minha esposa, né? Onde a gente revende os nossos produtos numa feira. Então, todo sábado eu sou feirante. Eu deixo o papel de diretor auxiliar de escola, de professor, e eu sou feirante, né? Numa feira em Curitiba. Você pretende fazer outra coisa, desistir de diretor ou quer seguir o resto da vida nessa profissão? Olha, desistir eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Não penso em desistir, não. Agora, tudo depende também das oportunidades que a vida traz, né? Quando a gente se dedica a algo, a gente mantém bons relacionamentos, a gente vai construindo novas oportunidades, né? Novos desafios na nossa vida. Quando a gente fala em oportunidade, nós estamos pensando também em novos desafios, né? E o ser humano ele é instigado a se desafiar, né? A buscar ter novas aprendizagens, porque uma das coisas que eu tenho mais gostado de estar na direção auxiliar nesse último ano e meio é o tanto que eu aprendo. Eu aprendo todo santo dia com a professora Vanessa, com a equipe pedagógica, com a Ana, que é a nossa secretária, com a Dirce, com o pessoal, né, da equipe de limpeza, de cozinha. Então é todo um conhecimento que faz a escola funcionar, que quando você está só em sala de aula você não tem. E quando você vem para a parte administrativa, você aprende muita coisa. E isso é muito gratificante, né? Então, essa aprendizagem é o que a gente carrega para a nossa vida. Porque se surgirem outras oportunidades lá na frente, elas serão graças ao conhecimento que a gente adquire durante a nossa caminhada. Então, eu até coloquei para vocês todas as profissões que eu exerci aqui, né? Ou quase todas, talvez tenha esquecido de uma ou outra, né? Que eu exerci ao longo da minha carreira, da minha vida profissional, e muitas delas não tem nada a ver uma com a outra. Eu já fui promotor de vendas, eu já fui servente de pedreiro, eu já fui ajudante de pintor, né? Mas todos esses conhecimentos, eles vão nos ajudar na nossa vida adulta e vão nos ajudar, né, para novos desafios, para novas empreitas. Para chegar onde você chegou hoje, você sofreu muito ou foi mais fácil? Olha, é penoso, mas é um sofrimento. Mas tem uma coisa que minha mãe sempre me falou, desde muito novo. Ela sempre fala, esse é um aprendizado que eu carrego, ela falou: Thiago, não tenha dó de si mesmo. Nunca tenha dó de si mesmo. Porque enquanto você está com dó de você, porque você está acordando cedo e dormindo tarde, tem outra pessoa que está fazendo a mesma coisa. E o mundo é assim, né? Existe um mundo ideal, como nós gostaríamos que ele fosse, onde todas as oportunidades estão presentes para todos, né? Mas, infelizmente, o mundo não é dessa forma. Então, você vai acordar cedo, você vai trabalhar, você vai estudar e você vai dormir tarde. Porque o mundo é assim.
Como você reage sob a pressão de ser um diretor assim numa escola tão grande? Tudo isso é um aprendizado, né? Existe uma coisa que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende na universidade, que não aprende nos espaços de ensino, que é a maturidade emocional. E a pressão é algo que você vai aprendendo a lidar emocionalmente. E você só aprende quando você vivencia. É igual você viver o seu primeiro amor, né? Quando você está na adolescência e você tem o seu primeiro amor, você vai aprender, você nunca sentiu aquilo. Você só vai aprender a lidar com aquele sentimento quando você passar por essa experiência. E a partir dali, as suas novas experiências afetivas, elas serão diferentes, mais controladas. A pressão no trabalho é a mesma coisa. Você só aprende passando. Porque isso vai lhe dando maturidade. Né? E a maturidade emocional é algo que você vai aprender com a experiência. Então, eu penso que a pressão ela vai sendo cada vez menos angustiante conforme a gente vai se acostumando, se adaptando às funções, né, e às necessidades do cargo. E que mensagem você deixaria para as pessoas que querem seguir os seus sonhos? Persista. E como eu aprendi com a minha mãe, não tenha dó de si mesmo. Porque você vai precisar acordar cedo, você vai precisar dormir tarde. Trabalhe, estude, mantenha bons relacionamentos com as pessoas, cuide da sua vida, da sua saúde emocional e cuide das pessoas que estão à sua volta. Né? E persista, continue. Sempre que a vida lhe fecha uma porta, lhe abre uma janela. Procure ver sempre o copo cheio e não vazio. Essa foi a entrevista com o diretor auxiliar Thiago do Colégio Conselheiro Kiosk Crisóstomo da Silva. Tenha um bom dia.